palestra de hoje, pequeno encontro aqui, nós vamos falar sobre quem são os obsessores. Ok? Palestra que realmente um assunto que é bastante rico, bastante denso, inclusive. Nós vamos tentar sintetizar aqui uns 15 minutos para dar uma visão geral sobre este assunto. Número 1, o que é uma obsessão? Vamos alinhar esse pequeno conceito. Obsessão é quando existe qualquer influência energética negativa, tá? Tem que ser negativa, de fato, para ter esse nome, de um encarnado para desencarnado, de um desencarnado para encarnado, ou de um encarnado para outro encarnado, ou de um desencarnado para outro desencarnado. Ou seja, é uma via de mão dupla e essa obsessão, essa influência energética negativa ocorre em ambos os sentidos e no mesmo plano. Ok? Este é o princípio básico, uma influência energética negativa. Isso, de fato, é uma obsessão. Mas o que acontece é que, frequentemente, as pessoas, vamos chamar assim, viajam um pouco em relação à obsessão. Como é que, normalmente, as pessoas enxergam os obsessores? Alguns enxergam dessa forma, de uma forma meio zumbi, né? Outros enxergam meio como se fosse um demônio, e assim vai. Para ilustrar um pouco melhor isso, eu vou contar uma pequena história que ilustra que não é bem assim as coisas. É isso que eu pergunto. Acho que não é bem assim que funciona essa história da obsessão. Ok? Vamos lá. Era uma vez, então, começa a minha história aqui, bastante simples, dois personagens comuns, né, como nós, que é o Romeu e é a Julieta. Eles se aproximam, eles ficam amigos, e dessa amizade eles começam um namoro. Ok? Como qualquer um de nós aqui, eles fazem planos, decidiram casar, fizeram arte, artesanato, fotografia, foram viajar, foram, como qualquer outra pessoa, curtir a sua pequena história, seu pequeno romance. Ok? Só que com o tempo, o que acontece? O Romeu, neste caso, começa a ter um comportamento possessivo. Ele sofre de um mal muito comum em outros países que não no Brasil, que é o ciúme. Ok? Na Noruega, na Islândia e em alguns trechos da Índia tem ciúme. No Brasil, geralmente, isso não acontece com bastante frequência. Mas o Romeu, ele é uma exceção e ele tem ciúme e é muito possessivo em relação a Julieta. Então, quando Julieta se aproxima, alguém se aproxima da Julieta, ele fica enfurecido com essa história. Isso se repete tanto que em determinado momento o Romeu sente muita raiva e num desses episódios, o que ele faz? Ele pega o carro e sai com o carro. Só que nesta raiva toda que ele estava, ele acaba perdendo o controle e em algum momento bate o carro. Ok? E infelizmente, o nosso querido Romeu desencarna. Ali está ele, do ladinho do carro. Este aqui é o corpo astral dele. Só que Romeu desencarna com uma peculiaridade. Ele não conhecia a realidade espiritual. Ele era ignorante da sua realidade espiritual. Ele esperava um céu, esperava um inferno, e aquilo não apareceu. De fato, ele se enxerga da mesma forma como ele se enxergava antes, pensando da mesma forma. Não fazia sentido o que ele estava fazendo aí. Logo, o que ele fez? O que é natural. Ele voltou para casa dele. E lá ele encontra quem? A Julieta, que está lá sofrendo ainda em virtude da perda. Ok? A partir desse momento, ele tenta falar com a Julieta e ela não consegue ouvir. É evidente que eles estão em planos diferentes. E Romeu passa a atrapalhar, de fato, a vida da nossa querida Julieta. E ele não percebe, mas ele está atrapalhando. Em determinados momentos, quando a Julieta está sendo amparada por amigos, ele não consegue ser ouvido por ela e ele fica enfurecido, literalmente, com essa situação. Quando Julieta começa a desenvolver sentimentos carinhosos por outras pessoas, isso enfurece demais, ainda mais, o nosso Romeu. Até o ponto que ele começa a fazer o quê? Perseguir as pessoas, qualquer pessoa que se aproximasse de Julieta. Ele começa, de fato, a não somente a prejudicar a Julieta, mas ele começa a prejudicar outras pessoas que estão nesse circuito. Até o ponto, com o tempo, Romeu prejudica tanto a Julieta que a deixa doente. Enfim, ela tem uma desvitalização e ela acaba ficando doente. Fim da história. Tá? Acabou a nossa história aqui por enquanto. Não dá para dizer que eles viveram felizes para sempre, né? Como vocês já perceberam. O que eu quero trazer aqui é a pergunta retórica para vocês. Quem é o obsessor dessa história? Vamos lá, tem as alternativas. Alternativa A é o zumbi. Alternativa B
Seria o diabo, o demônio? Ou a alternativa C, o Romeu? Gente, evidente. Quer dizer, espero que seja evidente que nessa história quem é o obsessor é o Romeu. Um cara comum como nós. Como eu, como você, como qualquer um aqui que sofre dos mesmos males. Só que por desconhecimento ele acaba cometendo ou fazendo algumas ações que não são coerentes, né? Que não são legais nem para ele e nem para a própria Julieta. O que eu quero dizer com isso, né, gente? Que nós somos os próprios obsessores, nossos e das outras pessoas. Quando a gente sente qualquer tipo de sentimento, como egoísmo, orgulho, vaidade, ciúme, inveja, ganância, ou a gente tem vícios, como álcool, cigarro, jogos, sexo, drogas, redes sociais, pornografia também, a gente sempre estará mantendo sintonia com quem tem as mesmas inclinações e gostos que nós. Ok? Porque quando a gente desencarna, a gente de uma forma geral, nós somos tão apegados ainda ao material que nós continuamos agindo como encarnados. Assim como o Romeu desencarnou, ele continuou agindo da mesma forma que ele agia quando ele estava encarnado. E isso sempre na ilusão que é mantida pelo egoísmo, pelas paixões, pelo desejo de vingança e outros gêneros, e outros sentimentos do mesmo gênero. Ou seja, na história aqui de Romeu e Julieta, que isso que é importante ilustrar aqui, nós temos o Romeu já aqui desencarnado na figura e nós temos a Julieta aqui ainda sofrendo. O Romeu ele tem alguns sentimentos que não são tão bons, ok? Mas nesse sentido, a Julieta também não era aquela pessoa que a gente achava que ela era, tão queridinha, vítima da situação, que o Romeu estava lá obsediando ela. Na verdade, por ela ter sentimentos tão ou parecidos com o do Romeu, acabaram criando uma sintonia. Isso é o padrão. Quando se pensa de forma igual, existe essa conexão, existe essa sintonia. E este cenário aqui, ele pode ser invertido de uma forma, não dá para dizer simples, mas ele pode ser invertido que é assim. O Romeu está aqui com aqueles sentimentos de vingança, com aquele sentimento pernicioso, e nós temos aqui a Julieta novamente, existe uma conexão. A partir do momento que ela pensa algo diferente daquilo, algo positivo, que ela leva o pensamento, seja através da caridade, seja através do próprio amor, a conexão se desfaz, essa sintonia se desfaz. Não existe mais sintonia. Eles começam a estar em parâmetros diferentes, em realidades diferentes, realmente. Ou seja, sempre quando elevamos o pensamento, essa influência negativa, ela desaparece. Mesmo o exercício que nós fizemos aqui rapidamente, no início deste encontro, de fazer uma breve harmonização, já é o suficiente para boa parcela ou boa parte das pessoas que nos acompanham, dos espíritos que nos acompanham no dia a dia, e que eles não são exatamente muito bons, eles acabam ficando para o lado de fora. Eles nem conseguem entrar aqui, porque vocês já entram em outra vibração, em outro patamar. Okay? Então, um exercício muito simples, e é por isso da importância, principalmente, de logo acordar, fazer uma oração, fazer uma harmonização, fazer uma meditação, justamente para que logo você alcance um patamar onde espíritos comuns ou maus, ainda ignorantes, não consigam te alcançar. E durante o dia, à medida que nós abaixamos a vibração, é evidente que essas entidades, esses espíritos conseguem nos abraçar, porque a gente cria sintonia com eles. Então, mais uma vez, a importância de sempre mantermos o pensamento em alta vibração. Para ilustrar um outro trecho aqui, eu trago o livro O Partido, do Robson Pinheiro. O que este livro trata? Ele trata bastante sobre política. Tá? Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o cenário político e espiritual, lê esse livro, é de alguma forma bastante interessante sobre esse aspecto. Mas ele traz um trecho aqui que fala o seguinte, sobre obsessão. Mas não se esqueça, ninguém faz absolutamente nada obrigado. Nenhum obsessor constrange suas marionetes no plano físico a ponto de elas fazerem aquilo que rejeitam terminantemente. Em regra, trata-se de um processo de parceria. Ou seja, obsessão é um processo de parceria. O cara que está do outro lado, assim como o Romeu, ele não conseguiria obrigar Julieta a fazer algo se ela não quisesse. Isso acontece conosco. Claro que a gente às vezes facilita quando nós bebemos ou quando a gente está usando algum tipo de alucinógeno,
é muito mais fácil de ter essa aproximação. Mas, de fato, se eu não quero, ou terminantemente eu não quero fazer algo, ninguém me obriga, eu tenho livre-arbítrio para isso. Acontece que nós facilitamos, de uma série de formas, que este processo ocorra. Isso ocorre, principalmente, tá, em virtude de 6 fatores principais. Vou tentar elencar alguns aqui, para ver que não é um processo simples, tem vários níveis de obsessão, né? A gente vai falar aqui de uma forma mais simples, mas existem vários níveis de obsessão. Existe a obsessão simples, existe a fascinação, existe as obsessões mais complexas, ou subjugação. Mas, de fato, isso não é tão pertinente para nós neste estágio, tá? Eu elenco aqui 6 fatores principais. O primeiro deles é as tendências instintivas, que são observadas desde a infância. Ou seja, nós costumeiramente olhamos para algumas crianças e elas parecem que são más, desde pequeno. Ok? Isso elas trazem consigo de outras vivências, ok? E isso facilita o quê? Já vem um processo obsessivo desde pequeno, já existe essa influência. Outro aspecto são as lesões no corpo físico, como má formação, distúrbios nervosos, distúrbios hormonais e assim por diante. O fato de eu, no plano do meu corpo físico, apresentar algum defeito, que sim é em virtude de outros problemas que eu trago de outras existências, abre uma brecha evidente para que espíritos obsessores usem essa brecha para me atingir. Então isso também é algo normal de acontecer. Problemas mentais, ou qualquer tipo de... Problemas nervosos, principalmente nesse sistema, são ocasionados ou abrem brecha para que exista uma obsessão. Estrutura psicológica das pessoas. Pessoas que são autoritárias, egoístas, vaidosas, mentirosas. Evidente que quando tem uma estrutura psicológica que é caracterizada por esses não adjetivos, abre-se, mais uma vez, uma janela para que quem sintoniza isso consiga te acessar e, evidentemente, tentar influenciar negativamente as tuas atitudes, as tuas ações. Educação familiar, que é a influência dos pais sobre os filhos. Quem aqui tem filhos sabe isso, que é muito difícil, muitas vezes, regrar a influência que tu tens sobre os teus filhos e a forma como nós, pais, às vezes, direcionamos as ações, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente almeja para o nosso filho, é sim uma forma de obsessão. E muitas vezes a criança quer fazer uma determinada coisa e nós, como pais, achamos que não, vai ser médico que tu vai ganhar dinheiro. Puxa, isso sim é uma obsessão, né? Mas o mais importante de todas, ou aquela que melhor caracteriza esses aspectos, é a influência do... Desculpa, essa não, é a próxima, tá? Eu pulei aqui no item. O quinto item é a influência do meio social, que é o comportamento em grupo adolescência, que também isso acontece conosco, mas é muito mais comum ocorrer durante a adolescência, que são, reunimos-nos em grupos e determinadas pessoas querem fazer determinada coisa. A gente meio que é irresistivelmente a gente acompanha este grupo, mesmo não concordando tanto com este grupo, mas a gente passa. Na adolescência isso é bem comum, principalmente em relação a drogas, em relação a álcool, que todo mundo aqui acredito que já tenha passado em maior ou menor grau sobre isso. O fato de que é muito difícil dizer não. Então isso também se caracteriza como uma obsessão. E agora sim, o que é mais peculiar em relação à obsessão como um todo, são as nossas imperfeições morais, que é aquele comportamento incompatível com o bem. Então, quando eu tenho qualquer tipo vou chamar de dislexia moral aqui, ocorre o quê? Uma facilidade. Ocorre uma porta aberta, uma janela aberta, escancarada, portões e tudo mais aberto, para que haja essa interferência, né, de um espírito, sei lá, não tão bom assim, entrar em contato conosco e tentar, de alguma forma, manipular as nossas ações. Ou tentar, subjetivamente, conduzir nós para uma determinada ação, para pensar algo, ou para ter uma ideia fixa, ou para, enfim, desconfiar de algo. Geralmente, as nossas imperfeições morais é que abre canal para isso. Ok? Esses são os principais aspectos. Evidente que, se for detalhar, dá para entrar muito mais, dá para falar muito mais sobre obsessão. Os níveis de obsessão também são um assunto bastante rico para falar. E tem por último aqui, para a gente já encaminhar para o encerramento, tem um trecho da Gênese, no capítulo 14, que fala sobre obsessões e possessões. Vou ler só esse trechinho, porque ele ilustra bastante. Ó. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas,
que tornam o corpo acessível a perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, como a gente acabou de falar, que dá ascendência a um espírito mau. Ou seja, abre janela, abre porta, abre portão, abre toda a casa para um espírito mau. A uma causa física opõe-se uma força física. A uma causa moral é preciso que se contraponha uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para garanti-la contra a obsessão, tem que se fortalecer a alma, donde, para o obsediado, a necessidade de trabalhar por se melhorar a si próprio, o que é mais das vezes basta para livrar do obsessor sem socorro de terceiros. Ou seja, uma obsessão simples, só o fato de eu trabalhar a mim mesmo, daqui a pouco de eu fazer uma oração, de eu trabalhar com trabalho voluntário, enfim, essas ações que elevam o pensamento, já é o suficiente para se destacar, para simplesmente sair daquela vibração dos obsessores. Necessário se torna este socorro quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque neste caso o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Ou seja, este é um processo de parceria. A partir do momento que eu desisto de mim, é evidente que alguém pode estar interessado em me conduzir, só que não geralmente para algo bom, né? Nenhum espírito bom vai impor alguma coisa. Os espíritos bons sempre vão tornar este processo muito construtivo. Quem impõe alguma coisa sempre é um espírito um pouco mais ignorante. Assim como nós. Como nós somos ignorantes, a gente fala com outra pessoa e ele dá um conselho. Se eu sou ignorante, o meu conselho não vai ser bom. Agora, se eu já sou um pouco mais entendido, um pouco menos ignorante, quando eu for dar conselho para outra pessoa, eu vou sempre procurar o concílio, sempre vou procurar ser construtivo. O lado espiritual funciona da mesma forma. Então, este aqui é o trecho do livro, tá, que fala rapidamente sobre como funciona o processo de obsessão e, como a gente já disse, como evitar uma obsessão. Aqui não deve ter segredo nenhum já, né? Gente, reforma moral, trabalhar moralmente todos os nossos aspectos, manter-se em prece, aquela oração simples, não precisa ser aquela oração, fugiu a palavra agora, mas enfim, decorada, oração decorada, muito obrigado. Trabalhar a caridade, esse tipo de coisa, que é onde de fato nos eleva, né? São ações que nos elevam. E como diz André Luiz, no livro que a gente vai ver é o seguinte: estudar e raciocinar a fim de se instruir. Porque tudo isso só acontece, a gente só começa a ter percepção, começa a sair do mundo abstrato e vem para o mundo real quando a gente estuda e se instrui. Este é um grande atalho, né, para avançarmos nossa senda evolutiva aqui. Mais referências no livro dos médiuns, praticamente todo o livro fala muito sobre obsessão. E tem um outro livro aqui também, do Chico Xavier, que é psicografado pelo André Luiz, que é o Rumo Certo. Então também trata, de uma forma geral, qual é o caminho que tu deve seguir, por isso o nome do título é Rumo Certo, né? Qual o melhor caminho para ti se desvencilhar de todas essas interferências. Ok? E além de O Partido, que é um livro que fala bastante sobre obsessão, só que de uma camada mais política, para tentar explicar de uma forma lúdica como o que acontece e por que as coisas acontecem principalmente na política. Muito bem, gente, espero que tenha dado para vocês uma visão geral, simplista, um banho de realidade em relação à obsessão, para que essa provocação que eu fiz para vocês hoje sirva para justamente analisar de o quanto nós somos responsáveis por essas obsessões, por nós e por outros também, né? Muito bem, vou pedir novamente para vocês, então, que feche os olhos.